6 transplantados testam positivo para HIV depois de receberem órgãos infectados. Você já parou para pensar no absurdo que é isso? Você já parou para pensar que qualquer um está sujeito a acontecer isso? Porque no momento em que você sai para fazer um transplante, que é um dos estados mais vulneráveis que a pessoa está, recebendo um transplante, que ela está sedada, não sabe, não sabe nada que está acontecendo, 100% da confiança dela está nos médicos, e ela está ali, e quando ela sai com um órgão transplantado, é lógico, e com a doença que vai deixar ela debilitada para sempre, não tem cura. Uma das piores doenças que existe. Pense só nesse absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro. 6 transplantados do RJ testam positivo para HIV após receberem órgãos infectados. Situação sem precedentes, de secretaria. Eu acho que não tem precedentes disso nem em nenhum lugar do mundo. Tão grande é a rigidez para se fazer um transplante. O transplante não é simplesmente o cara, eu tenho um transplante. Aí o cara chega lá e fala assim, aconteceu um acidente, a pessoa foi a óbito e tal, pega o órgão dele e joga naquele. Não, é um negócio minucioso, tem que saber o tipo sanguíneo, tem que saber a compatibilidade, tem que saber tudo. É um exame minucioso. Aí você passa em todos esses critérios, aí quando você vai, a empresa que faz a triagem, que faz os exames, simplesmente negligenciou alguma das etapas e colocou essas pessoas agora no limbo eterno, até morrer. E depois que morrer, né? Porque o espírito vai pairar aqui de tristeza por causa de uma merda que um laboratório fez. Entendeu? Rapaz, é um absurdo isso, cara. Isso é um absurdo, cara. Laboratório privado apontado pelos exames errados de 2 doadores foram interditados. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que o Estado deveria fazer, né? Interditar o laboratório, né? O mínimo. Ministério da Saúde, MP, Polícia Civil, Secretaria da Saúde e CREMERGE investigam o caso. Incidente é inédito na história do serviço de transplante do RJ, que desde 2006 já salvou mais de 16 mil pessoas. Para quem não sabe, essas empresas que o Estado contrata as empresas que vai fazer os exames para poder fazer os transplantes. E aí você tá ligado, né, velho? Essas empresas ganham milhões numa licitação que às vezes é fraudada. Não tô dizendo que é o caso dessa aí, tô dando um contexto geral. E aí começa, tipo, já tem aí aquela plaquinha, né? 100 e não sei quantos dias sem acidente. 10 anos sem acidente. Aí o cara aí, pronto, deixa levar. E aí que acontece as merdas. É a mesma coisa do profissional que se acha o top, o pica. E aí ele começa a fazer as paradas negligenciando as etapas, negligenciando o protocolo. E aí chega lá na frente e ele se ferra. É a mesma coisa que acontece nesses esquemas aí. Porque não há nada que me faça compreender que essas pessoas aí, elas pularam etapas, a não ser que tenha tido alguma fraude mesmo. Fraude consentida mesmo. No caso de, deixa lá, aí vamos passar aí, não precisa fazer essa etapa aqui não, passa aquela ali. Entendeu? Mas se não for isso aí, certamente é o excesso de confiança que faz com que as pessoas cometam esses erros absurdos para a vida das pessoas, né? Se tratando ainda de governo misturado com iniciativa privada em licitação, onde envolve dinheiro, é da gente desconfiar. Mas vamos ver aqui mais um pouco dessa matéria aqui. Antes de eu ler essa matéria, eu peço que você dê um clique aí no like aí, comente e compartilhe esse vídeo aí, valeu? E também se inscreva no canal. Vamos lá. Pra gente ver o absurdo que é esse nosso estado. 6 pessoas que estavam na fila do transplante na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro receberam órgãos infectados pelo HIV de 2 doadores e agora testam positivo para o vírus. O incidente é inédito na história do serviço.
A notícia foi dada pela Band News FM nesta segunda-feira, tal, que as pessoas que tal. O incidente também é apurado pelo Ministério da Saúde, Ministério Público, Polícia Civil e Conselho Regional de Medicina. Tem que pôr para ferrar em cima dessas pessoas, cara. Não pode deixar. É só a gente se pôr no lugar dessas pessoas que foram transplantadas, pessoas que às vezes estavam sofrendo horrores, orando, jejuando, pedindo a Deus para poder Deus arrumar um jeito deles serem transplantados, senão eles iam perder as vidas. E aí eles encontram, eles vão fazer o exame, entregam a vida dele na mão daquele homem. É por isso que fala, né, cara? Homem, a gente não pode confiar num homem, cara. E aí os homens fazem um trabalho deles mal feitos e acontece uma tragédia dessa. Esta é uma situação sem precedentes. O Serviço de Transplante do Estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho de excelência e, desde 2006, salvou as vidas de mais de 16 mil pessoas. Declarou-se. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Só que não é, tipo assim, aqui é o órgão, ela tá falando, aqui é o órgão. Aqui, ó. O Serviço de Transplante do Estado do Rio de Janeiro sempre realizou um trabalho excelente. Ninguém tá duvidando disso. O que se põe em mesa aqui, o motivo dessa crítica é que as pessoas que trabalham nesse meio, as pessoas, elas, o excesso de confiança faz com que elas pulem etapas. Faz com que elas pulem etapas na hora de fazer os exames. Provavelmente aconteceu isso. A gente tem que entender que para você fazer uma doação de sangue é um protocolo terrível para você fazer uma doação de sangue. Você não pode ter nenhum tipo de histórico de doença contagiosa. Você não pode ter tatuagem. Antigamente, eu não lembro se hoje é assim ainda, mas antigamente era proibido um homossexual fazer doação, que é um negócio para mim absurdo. Que, sei lá, a ideia deles era que o homossexual estava na zona de risco e tal, promiscuidade, essas coisas, que é uma completa besteira, um completo absurdo. Mas até isso tem esse protocolo para você doar o sangue. E aí depois que você doa seu sangue, aí vai para um laboratório, vai fazer todo tipo de exames no seu sangue para ver qualquer fagulhazinha de coisa que você tenha no sangue, hepatite, o caralho a quatro que tiver no seu sangue, eles vão vão identificar e vai falar para você se você é doador ou não. Entendeu? Aí agora uma situação que é extremamente mais delicada do que isso, que é o transplante, eles deixam passar uma situação dessa. Como é que a gente pode confiar nesses caras? Segundo o governo do estado, o erro foi em 2 exames do PCL Lab Saleme. A unidade privada fica em Nova Iguaçu. Viu o que eu falei? A unidade privada. Vamos ver. Na Baixada Fluminense e foi contratada pela SES RJ em dezembro do ano passado em um processo de licitação via pregão eletrônico no valor de 11 milhões para fazer sorologia de órgãos doados. Foi uma empresa privada contratada pelo governo do estado do Rio de Janeiro por 11 milhões. 11 milhões. Tudo que eles deveriam fazer era seguir o protocolo correto para que esse tipo de erro não acontecesse. E eles não fizeram isso. E aconteceu um erro, esse erro catastrófico na vida dessas pessoas. Pelo amor de Deus, cara. Se põe no lugar dessas pessoas. Só é se pôr no lugar das pessoas, cara. Só é se pôr. A Coordenadoria Estadual de Transplantes e a Vigilância Sanitária Estadual interditaram o laboratório. É o mínimo que eles deveriam fazer. E o caso é investigado pela Delegacia do Consumidor, DECOM, da Polícia Civil, a 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da capital, do MPRJ, instaurou um inquérito civil para investigar as irregularidades noticiadas do programa de transplantes. O
MPRJ ressalta que está à disposição para ouvir as famílias afetadas, receber denúncias de quem se sentir lesado, prestar atendimento individualizado às partes envolvidas, diz a nota. Então, assim, para finalizar esse meu vídeo, essa minha crítica, essa minha injúria, é o seguinte. Eu e milhares de pessoas pelo Brasil já está, tipo, desiludido com esse país. E eu acredito que vai acontecer essa investigação. Essas pessoas que são os donos dessa empresa PCS lá, os donos dessa empresa, eles não vão sofrer nenhum tipo de dano. Não acreditem nisso. As pessoas que agora estão condenadas à morte, estão condenadas a viver com esse vírus destruidor, elas vão sofrer e acabou. O mínimo que vai fazer é as famílias entrarem na justiça, pedirem, sei lá, pedir um valor aí por danos morais e seja alguma coisa que seja, e vai ser negociado um valor mínimo e eles vão ficar ilesos e vão conseguir outros contratos com a prefeitura. E isso que acontece. Uma coisa que deveria ser, essa empresa deveria ser extinta do sistema de saúde do Brasil. Mas não é assim que a gente sabe que não é assim que acontece. E infelizmente, o pior sempre acontece para os pobres. Essas pessoas vão sofrer o resto da vida. Entendeu?